Vamos falar de outro nordestino, Fortaleza, que jogando em casa agravou ainda mais a sua crise, perdeu do Cruzeiro 2-0 e vai chegar aí no meio de semana na partida mais importante, né, deste primeiro semestre contra o Racing na Argentina. Uma crise gigantesca, Guilherme Andrade. Primeiramente, prazer, primeira vez dividindo aqui a tela com você. Enfim, vamos falar desse Fortaleza que não dá sinais de recuperação, né? Fala, Fábio, boa noite. Primeira vez aqui contigo na live do 45 minutos. Uma honra estar aqui falando com você e falar um pouquinho sobre Fortaleza. E já para adiantar um pouquinho, já dá para dizer que contra o Racing eu estou na mesma linha do Vitor e para mim o Fortaleza tem que ir com o time reserva e priorizar o brasileiro, porque senão a situação pode ficar complicada. Até porque o Fortaleza já tem a Sul-Americana garantida. O Colo-Colo, que é o último colocado do grupo, não consegue chegar mais ao Fortaleza, então, por mais que seja eliminado da Libertadores, ainda vai ter uma competição internacional a jogar. Então, eu acredito que o Racing não deve ser o foco do Fortaleza. Abrir Mas mão, Guilherme, da eu acho, Libertadores? eu Ousado, acho, hein? eu acho que tem que abrir mão, porque vem muito em mente aquilo que aconteceu em 2022, que Fortaleza também teve um primeiro turno de brasileiro muito ruim, ainda pior do que esse, onde o time ficou na lanterna ali por diversas rodadas, virou o turno dentro da zona do rebaixamento, e o time começou a melhorar na temporada quando saiu da Libertadores e teve o calendário um pouquinho mais vago, né? Não vai ter o calendário vago por conta da É. Sul-Americana, mas vai ser uma competição de um peso menor e vai ter menos, e por ter menos peso, eu imagino que a divisão de foco seja menor. Então, eu acho que o Fortaleza não deve priorizar, não deve botar suas forças máximas contra o Racing. Eu acho que o Vojvoda tem que ser inteligente nesse momento e utilizar realmente o espaço para treinamento para preparar o time para o brasileiro, né? Até porque o próximo compromisso é contra o Flamengo. Em ocasiões naturais, perder para o Flamengo no Rio de Janeiro estaria no planejamento do clube, seria um resultado normal, mas na situação atual do Fortaleza não pode se dar o luxo de perder pontos, independente do adversário que seja. Então, eu imagino que nessa semana o Vojvoda ele tem que focar no jogo do Brasileirão contra o Flamengo e não do Racing da Libertadores. E sobre a fase do time como um todo, realmente é um time que não mostra sinais de evolução, diferente de outros anos, mas nesse ano realmente a situação tá bem complicada, Fábio. Muito bem, é isso, né? Tem um jogo contra o Racing, depois é Flamengo fora de casa, apenas, né? Apenas. Apenas Racing e Flamengo. Sobre essa questão de escolha, cara, eu entendo que é muito difícil, tá? Você abrir mão de uma Libertadores. Acho que o Fortaleza não vai abrir, eu acho que vai Também acho. com força máxima contra o Racing, né? Porque não, eu até acho que cair contra o Racing, eu acho que até agrava mais a situação, né? Porque havia uma expectativa muito grande, né? Nos jogos contra o Bucaramanga do time se classificar, Sim. né? Empatou É, lá em casa, poderia ter vencido e confirmado a classificação, já caiu na Copa do Brasil. Então, e assim, e até acho que também o fato do próximo jogo ser contra o Flamengo, eu acho que já é um jogo meio que perdido, tá? Assim, fora de casa, contra o exato, Flamengo. exato. Assim, eu até tenderia, né, fazendo um contraponto aqui, até de fato focar no Racing, né? E tem aquilo, o Vojvoda muda tanto, né, que a gente nem sabe quem é titular, quem é reserva, né? O que é força máxima do Fortaleza, o que não é, é Exatamente. sempre um grande mistério isso. Então, eu até tentaria de fato buscar essa classificação, porque eu acho que, claro, o time chegaria muito mais desgastado contra o Flamengo se ele repetisse muito a escalação. Mas eu acho que animicamente, né, daria uma confiança para um Fortaleza que hoje ficou muito claro que é um time sem confiança. Sim. Né? Eu acho que o jogo de hoje mostrou isso, Guilherme. Isso tem até um lance bem curioso que eu achei que retratou exatamente essa falta de confiança do Fortaleza, se não me engano, foi ele no primeiro tempo, o Zé Wellison, que é aquele volante conhecido pela sua característica de chutar de fora da área, né, de finalizar bem de fora da área. E nesse jogo contra o Cruzeiro teve um lance ali, acho que na metade do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, inclusive, não estava nem perdendo. Ele dominou uma bola na intermediária do campo e literalmente não tinha nenhum defensor do Cruzeiro perto dele. Ele estava com o gol na frente dele e era só ele finalizar e fazer o que ele costuma fazer muito bem, que é essa questão da finalização de média e longa distância. E ele preferiu tocar para o Pikachu, que estava marcado. Inclusive,
tocou errado, deu contra-ataque pro Cruzeiro, mas assim, é um lance que retrata muito essa falta de confiança do Fortaleza. Os jogadores hoje, eles arriscam um pouco, tentam sempre pelo mais fácil e até mesmo sendo mais fácil, eles acabam errando, acabam desperdiçando as jogadas. Então é um time que realmente está com essa falta de confiança, muito pela sequência do time, né? Teve uma melhora agora há pouco, quando goleou o Juventude, goleou o Colo-Colo, o torcedor achava que ia dar aquela famosa virada de chave de Fortaleza quando começa o Brasileirão, mas não aconteceu, o time já voltou a ter resultados negativos e atuações bem decepcionantes, então é um baque muito grande para a confiança e eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro retratou muito bem isso, né? Talvez uma vitória contra o Racing na Argentina realmente ajude a melhorar esse nível de confiança do time, mas também é um resultado que eu vejo muito inviável de acontecer. O Racing, ele tem sido um carrasco de times brasileiros que têm jogado bem, inclusive, né? O próprio Botafogo, recentemente, no começo do ano, o Racing fez o que quis com o Botafogo. Outros times brasileiros, se não me engano, o Flamengo jogou contra o Racing ano passado, lá dentro do Alcilindre, também sofreu bastante, então contra esses times que já têm uma casca mais grossa, que já vinham atuando bem, o Racing já leva uma certa superioridade, quem dirá agora contra um Fortaleza que está no seu pior momento, talvez, da era Vojvoda, então uma vitória realmente pode trazer essa confiança, mas também é um resultado bem, como é que se pode dizer, bem longe de ser alcançado, né? Uma vitória realmente é um resultado hoje, não diria que real, porque, enfim, no futebol tudo pode acontecer, mas talvez o Fortaleza chegue bem como franco atirador, né? O favoritismo é todo do Racing, joga sem pressão porque já está classificado, então também é uma partida bem difícil, assim como o Flamengo. Vamos entrar no jogo, né? Começando pela escalação, Guilherme. Assim, como eu disse, né? A gente nunca sabe exatamente qual é o Fortaleza titular, mas pegando a média aí dos últimos times, né? Do que a gente considera força máxima, João Ricardo, titular, dupla de zaga também foi titular, né? Aí as laterais que eu já acho que. Eu acho que o Diogo Barbosa não é titular hoje, né? Então foi um reserva. O Tinga também acho que. Não sei se dá para considerar titular hoje. Acho que o Mancuso é titular. O Mancuso ele vinha jogando mais vezes, mas ele acabou ficando mais no banco nesses últimos jogos. Isso. Mas, assim, era um time que eu acho que nas laterais era onde o Vojvoda poderia fazer diferente. Tinga e Diogo Barbosa são dois atletas que em 2025 mesmo já mostraram que não tem mais nível para ser titular do Fortaleza, ainda mais em jogos que o time precisa vencer, como era o caso do Cruzeiro. E o Vojvoda tinha opções para fazer diferente, né? No lugar do Tinga poderia ter botado o Mancuso, que não é unanimidade, mas com certeza tem feito atuações melhores do que a do Tinga. Na lateral esquerda poderia ter utilizado o Bruno Pacheco, que se não me engano ele ficou de fora da partida por opção. Então, o Vojvoda poderia ter feito diferente. O Bruno Pacheco não vem no seu melhor nível, mas vinha de níveis de atuação bem superiores ao que o Diogo Barbosa já apresentou e vem apresentando. Então, principalmente nos laterais, era o que o Vojvoda poderia fazer de diferente hoje, né? O Tinga é um ídolo, é o capitão do time, torcedor considera bastante por tudo que ele já fez no clube, mas realmente o seu nível de atuação tem sido bem abaixo daquilo que o Fortaleza precisa para uma Série A e até mesmo para uma Libertadores. Então, eu acho que principalmente nas laterais o Vojvoda ele errou hoje. E ele no meio de campo, Zé Wellison, Paulo Fernandes e Martins. Dos três, só o Martins é o titular. Não dá para criticar tantas escolhas do Vojvoda, porque os dois titulares que vinham sendo eram o Lucas Sacha e o Matheus Rossetto, eles estão lesionados. Então o Vojvoda não poderia Voltam utilizar. quarta, Guilherme? Ou Eu não? acho que se algum dos dois voltarem, talvez só o Rossetto, o Lucas Sacha, perdão, ele já tá decidido que ele só volta após a parada do Super Mundial, porque ele teve uma fratura ali no braço direito, e no antebraço direito, e o Rossetto ele teve um edema na panturrilha direita. Então, eu acho difícil que algum dos dois voltem, mas se algum deles voltar, talvez só o Rossetto. Mas aí, como o Voivoda não tinha tantas opções para o meio de campo, ele acabou tendo que utilizar o Zé Wellison e o Paulo Fernandes, que são dois atletas que, ao meu ver, eles estão decepcionando bastante em 2025. Principalmente o Paulo Fernandes, que ele chegou com expectativa muito alta por ser titular do Boca Juniors, por ser um dos capitães, por atuar lá fora por tanto tempo. Então, ele é um cara que chegou com expectativa muito grande e ele fez os primeiros jogos dele muito bons. Ele mostrou ser um cara que tem um raciocínio
diferente, um cara que pensa rápido, que tem uma certa qualidade técnica, mas ele vem errando muito. Então é um cara que não conseguiu se encontrar ainda. Teve o começo bom, como eu disse, mas depois caiu muito de rendimento. Então é um cara que vem decepcionando. E o Martins, que é o titular desse meio de campo, ele praticamente tudo passava por ele, mas ele não é aquele camisa 10, aquele meia característico de armar jogo. Ele é mais um volante que conduz bem a bola, que dá o ritmo ao meio de campo. Mas com essa formação de 3 volantes, ele acaba sendo tendo que atuar como um camisa 10. E ele Isso. deixou a desejar hoje. Em outros jogos já funcionou essa questão dos 3 volantes, mas não com o Zé Wellison e Paulo Fernandes. Então, hoje o meio de campo do Fortaleza também ficou muito abaixo. E no ataque, o Marinho estava suspenso, então não podia ser utilizado. E o Vojvoda utilizou o Lucero e o Breno Lopes, que o Breno Lopes vem sendo titular da ponta esquerda, porque Moisés está machucado e o Vojvoda parece não confiar tanto no Alanzinho. E o Lucero é que a gente não sabe se ele é o titular, se ele é o reserva, porque todo jogo o Vojvoda muda, põe ele Isso. num jogo, põe Davidson em outro, então não dá para saber qual dos dois é o titular. Mas pelo tempo de casa, dá para imaginar que o Lucero é a principal opção do Vojvoda. Então dá para dizer que com exceção das laterais, o Vojvoda utilizou hoje o que tinha de melhor. É. Então acabou que até por isso foi uma atuação bem decepcionante, porque se olhar para o banco de reservas não dá para ter uma, uma projeção melhor. Então foi uma atuação bem decepcionante, principalmente por conta dessas escalações. Se a gente pegar ali o que deve mudar para o jogo contra o Racing, né? As laterais, o Rossetto, se voltar, né? Eu acho que o Isso. Pochettino deve jogar. Mas o Pois Pochettino é, jogou o segundo tempo inteiro, né? Ele não isso começou é jogando, mas jogou isso. 45 minutos. A E questão é que ali. E o Marinho, talvez, né? No lugar do Pikachu, não sei o se. Marinho, o Marinho voltando de suspensão, ele certamente vai ser titular, até porque o Marinho ele erra muito, mas ele é aquele jogador que participa muito do jogo e uma hora ou outra a jogada dele acaba funcionando. O Pikachu, nem isso. Ele tem sido. O lado direito hoje do Fortaleza foi completamente nulo. O Tinga e o Pikachu tiveram atuações bem abaixo do esperado e já não é de agora. São dois atletas que, de um certo ponto, até causam irritação na torcida por serem tão utilizados. O Tinga, principalmente, é um cara que, como eu falei, ele tem essa história no time, mas que não entrega um bom futebol há muito tempo. E o Pikachu, especialmente nessa temporada de 2025, também vem com um nível bem abaixo. E acaba que os dois têm atrapalhado mais do que ajudado. Então, até por esse contraponto do Pikachu estar muito mal, o Marinho ele é o titular absoluto dessa ponta direita. Então, se ele tiver à disposição, com certeza ele vai ser titular contra o Racing, porque o concorrente dele tem tido atuações bem abaixo da dele. Muito bem. Falando agora dos 90 minutos, Guilherme. Obviamente não acompanhei o jogo inteiro, né? Acompanhei só os primeiros minutos até começar a live aqui. Mas era um amasso do Cruzeiro, né? Parecia que o Cruzeiro estava jogando em casa, né? Um time numa intensidade muito maior do que a equipe do Fortaleza. Pareceu muito o Cruzeiro contra o Sport, né? O jogo foi na Ilha do Retiro, Cruzeiro dominando. E depois fez 2 gols ainda no primeiro tempo. Foi isso mesmo, vitória do Cruzeiro sem nenhuma chance para o Sem Fortaleza. Foi uma vitória contundente do time mineiro e uma atuação muito abaixo do Fortaleza. vitória contundente do Cruzeiro, de V maiúsculo, e derrota com D maiúsculo do Fortaleza, porque foi uma diferença de atuação muito gritante entre os dois times, principalmente no primeiro tempo, onde o Cruzeiro, por não estar com a vantagem ainda, precisou propor jogo e propôs muito bem, né? Para a gente ter uma noção, no primeiro tempo, o Cruzeiro finalizou 14 vezes no gol do Fortaleza. No gol não, né? Finalizou 14 vezes e o Fortaleza apenas 3. E não criou nenhuma chance clara de gol, então realmente esses números mostram exatamente o que foi o primeiro tempo na Arena Castelão, né? Às vezes os números eles enganam um pouquinho sobre o que é a partida, mas nesse caso eles mostraram exatamente o que foi, porque o Cruzeiro, como você disse, parecia que estava jogando em casa, com o Mineirão lotado, e o Fortaleza parecia que estava assustado com aquele ambiente de pressão, porque simplesmente não existiu no primeiro tempo. O Cruzeiro dominou as ações por completo, saiu vencendo por 2-0, mas poderia ter sido 3 ou 4. Não foi por conta do Gustavo Mancha, que, ao meu ver,
assim, já para adiantar o campinho, né? É o único jogador que dá para ter uma atuação considerada boa, porque ele conseguiu segurar as pontas ali atrás e teve até um certo momento que ele mostrou um estresse muito grande com o restante do time, né? Ele reclamando, ele tentando orientar, porque ele mesmo já não aguentava mais o tanto de intervenções, de cortes que ele precisava fazer, porque era praticamente ele sozinho ali na defesa, e o Cruzeiro só não fez mais gols por conta dessa boa atuação do jovem zagueiro de 20 anos, né? Então, foi realmente, principalmente no primeiro tempo, uma atuação bem discreta de Fortaleza, uma massa do Cruzeiro, realmente, né? E no segundo tempo, o Vojvoda fez logo 3 alterações no intervalo, botou Pedro Augusto, Pochettino e Mancuso, e até certo ponto o time melhorou, porque o Pochettino conseguiu dar uma maior movimentação no meio de campo, ele era aquele meio-campista mais incisivo, que sempre buscava jogar para frente, tentava os passes longos, tentava finalizar, e acabou que o Fortaleza ele realmente melhorou, teve mais intensidade, esteve mais presente no campo ofensivo, mas o estrago já estava feito, né? O Cruzeiro já havia feito 2-0, já estava com larga vantagem, não tinha mais necessidade de sair para o jogo e podia estacionar o caminhão ali atrás. Então, como já estava feito o estrago, o Fortaleza acabou que essa melhora foi inútil e também não foi uma melhora tão grande, né? Até porque o Cássio só precisou fazer uma defesa durante a partida inteira. Então, realmente, o Cruzeiro esteve tranquilo durante os 90 minutos, até mesmo quando não estava vencendo, porque não sofreu em nenhum momento. Então, realmente, foi uma atuação bem abaixo do esperado. E o Cruzeiro, assim, realmente amassou o Fortaleza. E a impressão que dá é que o Cruzeiro nem precisou usar toda a sua força para conseguir chegar a isso, né? Talvez se o time ali do Léo Jardim fizesse mais um pouquinho de força, teria vencido por 3, 4 gols com certa facilidade no Castelão. É isso, né? Me parece que o Cruzeiro deu gás ali no primeiro tempo, né? Fez 2-0 e aí na segunda etapa foi só Só administrou. administrar a vantagem e trazer aí 3 pontos lá para Belo Horizonte. Inclusive, Cruzeiro, cara, candidato a título, viu? Tá fora já da Copa Sul-Americana, Só vai tem ter um um calendário mais brasileiro. leve aí, exatamente, em relação a Flamengo e Palmeiras. Pode ser um intruso aí dessa dupla aí, Flamengo e Palmeiras, que monopolizam, né, as Isso. disputas. Tivemos o Botafogo, né, ano passado, entrando aí nessa disputa, e esse ano me parece que o Cruzeiro é o principal candidato aí, fora da dupla Flamengo e Palmeiras, à disputa do título. Mas voltando à realidade do Fortaleza, meu caro Guilherme, né? Mais um jogo que o time não desempenha bem, né? Esboçou uma recuperação na temporada nas goleadas, né? Contra Colo-Colo e Juventude. Aí perdeu muito gol contra o Bucaramanga. E aí toma 3-0 do Vasco, eliminado pelo Retrô. É o que o Thiago Minhoca vinha falando, né? Aqui. O Fortaleza deixou para pagar a conta no dia do vencimento. E aí, qualquer imprevisto no dia do vencimento, você vai ter que pagar com juros, né? Se você não pagar ali naquele dia, não tem saída, Exato, exato, não tem prazo mais. exato. E foi isso, né, que a equipe do Fortaleza fez. Tinha que vencer o Bucaramanga em casa, tropeçou. Tinha que vencer o Retrô em casa, tropeçou. E aí voltou tudo, toda aquela pressão que o time já tinha, né, ali no início do Brasileirão, início mal na Libertadores, tomando 3-0 do Racing. E a história meio que se repete, né? A virada de chave que a gente tanto comentava aqui, falava, agora vai virar, tá virando. Se passar pelo Retrô, virou a chave. Não só não passou pelo Retrô, perdeu do Cruzeiro, da forma que perdeu, né? Não é perder competindo, né? Porque a gente teve derrotas do Sequer Fortaleza. competiu. E contra o Palmeiras, por exemplo, ele jogou bem. Sim. Relativamente, comparando, né, com hoje, competiu, né? Teve chances, teve um pênalti que perdeu no final do jogo. E esse jogo foi uma derrota que não tem discussão. Em nenhum momento do jogo o Fortaleza ficou perto do empate, por exemplo. Ficou só quando a bola rolou que começou 0-0, né? Mas E nem depois ali disso. estava tão perto do empate, porque o Cruzeiro chegou ali com 10 minutos, já não dava para entender Isso. como que o Fortaleza estava empatando esse jogo, porque o Cruzeiro já tinha criado pelo menos 4 É. chances claras de gol. Em Só, nenhum só. momento, Sim.
É Então, só assim, realmente só no apito inicial mesmo, isso né? só no apito inicial mesmo, porque depois, quando a bola rolou, parecia um time assim de divisão inferior contra um time de Série A, realmente. E a chance do Fortaleza ter essa virada de chave que o torcedor sempre espera do time depois do primeiro trimestre do ano era realmente conseguir garantir a classificação contra o Bucaramanga. Eu acho que. E não atuou mal contra o Bucaramanga, tá? O Fortaleza atuou e fez o suficiente para golear o Bucaramanga, mas as chances perdidas foram tantas que sei lá, é inexplicável o que aconteceu naquele jogo. O time poderia facilmente ter feito outra goleada. Breno Lopes perdeu, só o Breno Lopes perdeu 3 gols claríssimos. Lucero perdeu um gol claro também embaixo do travessão. Se não me engano, o Caleb também perdeu um. Então, foi uma atuação boa, mas que por não ter conseguido garantir a vitória, como você falou, deixou para pagar no dia do vencimento. E aí acabou criando toda uma bola de neve, porque se já tivesse classificado, poderia poupar contra o Racing, né? Isso. Poderia não dividir o foco do brasileiro com esse jogo do Racing e focar talvez no jogo do Flamengo. Mas agora que não está classificado, o time, até mesmo pelo que você falou, pela pressão que o Vojvoda vem sofrendo do torcedor, não diria que da diretoria, porque eu acho muito difícil ele ser demitido, já adiantando o tema também, mas pela pressão que ele vem sendo do torcedor, certamente ele vai querer botar uma equipe força máxima para tentar vencer essa partida e dar uma resposta. Então, se tivesse vencido o Bucaramanga, poderia evitar esse cenário, né? Com certeza, vencendo o Bucaramanga, conseguindo uma classificação adiantada, até mesmo para o jogo contra o Vasco, que perdeu por 3-0, a confiança seria outra, o resultado poderia ter sido outro, e, enfim, e aí a virada de chave teria acontecido, mas um resultado em casa contra um time bem inferior como o Bucaramanga, onde você precisava fazer um gol e você não conseguiu, realmente já foi algo ali que iniciou essa bola de neve que voltou, né? Que tinha melhorado um pouquinho com essas 2 vitórias, o time tinha ficado 7 jogos sem perder, mas aí a bola de neve negativa começou tudo de novo a partir desse empate do Bucaramanga. E agora o Fortaleza vai precisar remar muito, fazer o que não conseguiu fazer na temporada, que é jogar bem e vencer de times fortes realmente, para ir para essa pausa do Mundial com uma certa tranquilidade, né? Porque se parar para o Mundial dentro da zona de rebaixamento vai ser um mês sem jogo e um mês com a torcida pressionando porque o time está dentro da zona do rebaixamento. E logo após a volta já é um clássico contra o Ceará, então é uma partida que vai ter um peso gigante. E já teria por ser um clássico, mas ainda mais pelo time estar em situação delicada na tabela e o retrospecto recente do Fortaleza contra o Ceará não é bom. Então, o que já é ruim pode ficar ainda pior. Então, realmente, o que caminhava para ser essa virada de chave virou uma bola de neve e o Fortaleza precisa dar um jeito de tentar se recuperar de alguma forma nesses 3 jogos restantes aí antes do Mundial, né? Que é contra o Racing, o Flamengo e depois pega o Santos aqui na Arena Castelão. É isso, não. Fortaleza que é o time que é o porteiro, né, da zona de rebaixamento, é o primeiro fora, 10 pontos, né? 16ª colocação, tá um do Vitória, né? Que foi o nosso tema anterior. O Isso. Vitória é o time que abre a zona com 9 pontos. Assim, a boa notícia é que também tá tudo muito embolado, né? Se pegar a distância do Fortaleza. Se vencer uma partida, ele já sobe muito na Isso, tabela. é. A distância do Fortaleza pro Ceará, que é o time que fecha o G6, São 5 pontos. 5 pontos. Tudo bem que o Ceará tem um jogo a menos, né? Não jogou contra o Botafogo. Mas vamos pegar do sétimo, né? Porque geralmente tem pelo menos G7 no Brasileirão. Dificilmente seria só G6. Ele tá a 5 do Bahia. Então não é uma distância impossível, né? O grande problema é que o Fortaleza não dá esses sinais, né? É, De regularidade, né? Até falo aqui com o Minhoca que o Fortaleza ele joga no nível do adversário. Conseguiu fazer bons é jogos desse jeito. contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Aí ele joga muito mal contra a Retrô, por exemplo. Enfim, é um É, time que até eu acho que isso não entra no jogo de hoje, né? Mas em muitos jogos o Fortaleza iguala. Se o adversário é forte, ele aumenta o nível dele. Se o adversário é exatamente. fraco, ele abaixa o Eu nível acho dele que para se igualar ao adversário. Então, a exatamente. gente não vê um padrão, né, de atuações. Isso é o que mais preocupa. E olhando para a tabela, realmente não é uma situação desesperadora, até por ainda estar fora da zona de rebaixamento, por ser começo de campeonato, por estar tudo embolado, onde com a vitória você pode realmente dar um salto do grande na tabela. Mas o que desespera o torcedor é realmente essa falta de regularidade do time, essa falta
de demonstração de que o time pode melhorar e pode embalar como nos últimos anos, né? Então, é um Fortaleza hoje muito sem sal, realmente, né? Um time que não mostra sinais de evolução em nenhum dos setores do campo. Talvez só ali no miolo de zaga com o Gustavo Mancha e Kusevich, são os dois jogadores que passam maior confiança, mas eles acabam sendo muito vítimas desse coletivo do Fortaleza, porque os zagueiros são importantes, mas talvez eles não sejam. Talvez não, né? Eles não são o sistema defensivo inteiro, né? Talvez eles sejam só a última parte, na verdade, porque eles precisam muito dos laterais, precisam muito dos volantes ali na entrada da área, então é um time que mostra pouco sinal de evolução em todos os setores do campo. E hoje, contra o Cruzeiro, mostrou essa falha coletiva do Fortaleza, também mostrou o quanto o Vojvoda está, até certo ponto, desorientado no comando do Fortaleza, porque é um treinador que vem tomando decisões ruins, seja para escalar o time, ou seja, para montar esse coletivo durante a semana, ao longo dos treinamentos, porque parece que nesse momento ele não consegue extrair mais nada desse elenco e tem se prendido a decisões que já foi visto que elas não funcionam, né? Como é o caso, como eu falei, até mesmo do Ting e do Pikachu, são dois atletas que seguem ganhando oportunidades todos os jogos praticamente, e a cada jogo que passa eles mostram um nível de atuação muito abaixo do que o time precisa e eles seguem sendo utilizados, né? Tudo bem que Vojvoda não tem tantas opções no elenco para tirar esses caras, mas sei lá, tenta arranjar alguma outra opção, tenta fazer algo diferente, porque o mesmo, todos os jogos já não está funcionando mais, e o Vojvoda precisa ter essa mudança, né? Precisa oxigenar esse time, precisa parar de usar certos atletas que não vêm funcionando. Então, eu mencionei Tigre e Pikachu por serem os dois principais, mas não são só eles o problema, né? Mas, assim, realmente, nesse momento da temporada, o Fortaleza é um time desorientado coletivamente, individualmente, e também ali na parte da comissão técnica. Tem a questão do azar das lesões do Rossetto e do Sacha, né? Do Sacha também, isso. Que, assim, o Vojvoda tinha acertado o meio de campo, né? Com essa dupla, né? E aí os dois já, basicamente ao mesmo tempo, não ficam mais à disposição, e aí você tem que recorrer a jogadores que não estão bem, e aí também a evolução que vinha acontecendo ela é estagnada, né? Porque o meio de campo Exatamente. é um setor muito importante, e se você não tem o seu meio de campo, né? É difícil você. É, é ruim tanto para a defesa como para o ataque, né? O meio de Isso, campo. Ele influencia o time diretamente nos todo dois morre, né? setores, E ter esse outro ponto também, mas é aquilo, né? Você demorou tanto a achar uma formação que você já não tem tantas opções, né? Porque se você acha mais cedo, né, uma formação ideal, um jeito de jogar ideal, outros jogadores vão entrando na posição desses jogadores e vão meio que entendendo os papéis, vão Vai até no embalo, né? fazendo as funções, né? Vão repetindo as funções, mas Vai no embalo é e até mesmo quando o time tá bem, o jogador que isso. vem embaixo, ele acaba crescendo o nível junto esse jogador lesionou, mas o time tá tão bem montado coletivamente que não sente falta daquela peça, né? E não é o Isso. caso agora do Fortaleza, é um time muito mal montado coletivamente e que por isso o individual ele é muito afetado. Então, quando o seu time está tão mal coletivamente, você já perde dois titulares de uma vez e é para acabar de vez com o setor, né? E hoje o Voda precisou utilizar novamente o Pedro Augusto, que até pouco tempo atrás, até 2 semanas, até 3 semanas, na verdade, quando a janela ainda estava aberta, era certa a saída dele. E hoje ele entrou em campo contra o Cruzeiro e foi expulso, talvez até de maneira injusta, mas ele foi expulso. Então, mostra um pouquinho dessa desorientação do Fortaleza na temporada, né? Meio que não sabe o que fazer nesse momento. É isso, né? De fato, essa. Não sei se é estratégia, né? Mas o Vojvoda foi muito no método tentativa e erro, né? Nas escalações, né? Muita gente não Exatamente. entendia, era um negócio meio aleatório, cada jogo mudava, um jogador aparecia do nada no time titular, outro ia bem, ficava no banco, não aparecia mais. Enfim, aí quando enfim ele acerta minimamente um time, né? Que eu acho que foi a partir do jogo contra o São Paulo ali, né? Ele acha um time, aí repete contra Colo-Colo e Juventude, aí também contra o Bucaramanga e logo depois os jogadores se lesionam, partidas decisivas, o time não corresponde e volta tudo de novo. Isso. De fato aí demorou demais, tá? O nosso querido Juan Pablo aí para
acertar esse time do Fortaleza e quando acertou teve aí o azar, né? O azar das lesões e também o azar de jogos decisivos, né? Porque até quando você acerta o time, esse time vai oscilar, né? Ele não vai magicamente agora vai dar tudo certo sempre. Ele mesmo assim ainda vai ter aquela oscilação e nesse momento de jogos decisivos não dá para oscilar porque vai pesar muito na temporada. Bom, É isso. Campinho, Guilherme, eu quero falar mais alguma coisa sobre o jogo. Não, a gente pode ir pro campinho já. Muito bem, então vamos para o Campinho, nosso querido Alan Roberto, né, que está na direção desta live, já colocou aí na tela para vocês. João Ricardo, trabalhou hoje, né? Trabalhou e não teve culpa em nenhum dos gols. Assim como o Gustavo Manchko-Cevic, para mim, ele é a vítima de todo esse coletivo do Fortaleza. Não dá para dizer que atuou bem porque levou 3 gols, mas talvez ali uma bolinha amarela, uma atuação regular, né? Não teve culpa, fez o que deu e é isso. Muito bem. Kusevich Mancha. Bom, o Mancha, para mim, foi o melhor em campo por parte do Fortaleza. Dá até para botar uma, uma bolinha se verde, claro, eu acho que é bom, né? Se não me engano. Não, na segunda live eu não sei direito ainda as definições, mas talvez esse verde claro, uma atuação boa. Para mim, o Fortaleza só não foi goleado por conta dele. Qual o verde? O que está mais em cima, que é o verde Paulo Sérgio, ou o verde perto do amarelo? Perto do amarelo, o segundo, Tá, é porque o verde musgo. verde musgo, isso. Teve uma atuação boa, mesmo levando 3 gols, ele foi o único que tentou alguma coisa do time inteiro. Foi um cara que. Isso o Gustavo Mancha. Isso, o verdinho é pro Ele. Mancha, viu, Alan? Isso, e ele realmente salvou o Fortaleza em diversos momentos. Era o cara também que tentava armar o jogo com as bolas longas, que é uma característica muito forte dele. Então, realmente, foi o único jogador que atuou bem, que mostrou uma certa insatisfação nesse jogo de hoje, né? E isso é algo até que chama um pouquinho de atenção, porque um jovem de 20 anos que não tem nem 20 jogos como profissional é o cara que chama a responsabilidade, é o cara que demonstra insatisfação, é o cara que cobra os companheiros, enquanto os jogadores mais experientes têm deixado a desejar, tanto tecnicamente quanto nessa parte de liderança moral, né? Sobre o Kusevich, não teve uma atuação tão boa como a do companheiro, mas também não comprometeu. Eu não vejo erro dele nos gols. Eu acho que ele foi mais uma vítima também desse coletivo ruim do Fortaleza e acaba que ficou sobrecarregado ele e o Mancha. Então, não teve uma atuação ruim, não foi bem. Dá para dizer que foi um regular, uma bolinha amarela, igual a do João Ricardo. Não, não tá dando para te ouvir, Fábio. Opa, agora sim. Bom, Kusevich avaliado, né, com a bolinha amarela, vamos para a dupla de laterais hoje com Tinga e Diogo Barbosa. Já pode adiantar para os dois que ambos foram muito ruins. Começando pelo Diogo Barbosa, ele foi um lateral contratado com a expectativa de ser aquele cara que chega bem ao ataque, que dá esse poder ofensivo. E no Fortaleza até agora ele não fez e hoje muito menos, né? Hoje não conseguiu dar essa força ofensiva e defensivamente foi nulo. O Cruzeiro ele criou todas as chances do primeiro tempo pelo lado direito do ataque. Diogo Barbosa não conseguiu dar conta por aquele setor, então foi muito mal mais uma vez, o que realmente aumenta a pressão para cima das escolhas do Vojvoda, porque não fez muito sentido ele ter voltado com o Diogo Barbosa, porque é um atleta que já não atua bem há muito tempo. Sobre o Tinga, apesar dele ter sido menos exigido que o companheiro, o Tinga também foi muito mal, porque ele mostra muita deficiência técnica, algumas decisões também acabam irritando de verdade o torcedor, então teve uma atuação ruim, ofensivamente também foi nulo, defensivamente também não contribuiu, assim como o Diogo Barbosa teve uma atuação bem ruim realmente. Muito bem, então defesa avaliada, a gente vai partir agora para o meio de campo, né? Paul Fernandes e Zé Wellison. O Fernandes e Zé Wellison, eles tiveram a missão de substituir Lucas Sacha e Rosseto, que era a dupla de volantes. Eram 2 dos 3 volantes que vinha dando certo e não conseguiram substituir a altura, né? O Paulo Fernandes, ele vem com uma pressão muito grande da torcida. Hoje, mais uma vez, ele foi vaiado dentro de campo. Principalmente ele depois dos gols do Cruzeiro, toda vez que ele tocava na bola ele era vaiado. E realmente é um atleta que ainda não se encontrou.
com e sem a bola, ele vem deixando a desejar. E hoje teve uma atuação ruim também. Ele e o Zé Wellison tiveram atuação ruim. A bolinha laranja. Eles não conseguiram preencher bem os espaços no meio de campo, não conseguiram acompanhar o ritmo do meio de campo do Cruzeiro. Quando tinham a bola, não conseguiam fazer ela rodar, ela ter uma circulação boa a ponto de Fortaleza conseguir respirar um pouquinho com a bola, né? Então, realmente foi uma dupla de volante um pouquinho que teve uma atuação abaixo do esperado e que atrapalharam mais uma vez o Fortaleza por conta dessa perda do meio de campo. E o Martínez? Bom, o Martins, até por atuar sozinho, entre aspas, já que os seus dois volantes que deveriam dar essa sustentação para ele não estavam bem, ele acabou que ficou perdido em campo também. Ele muitas vezes tentava carregar a bola, mas de maneira desordenada. Também teve uma atuação ruim. Então, ele acaba que ficou sozinho no meio de campo, porque não tinha uma dupla de volantes para dar uma sustentação, para ajudar ele nessa fase de carregar a bola para o ataque. Então, realmente teve uma atuação ruim também. Um pouquinho melhor do que a de Paul Fernandes e Zé Wellison, mas ainda não o suficiente para chegar na bolinha amarela. Até agora só um Mancha, né? Se salvou aí nas avaliações. Partindo para o ataque titular, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Os três tiveram atuação ruins. Os três com bolinha... Perdão, Breno Lopes e Lucero dá para botar a bolinha laranja e o Pikachu a bolinha vermelha, né? Porque o Lucero, eu já venho falando isso há alguns jogos, né? Quando comentando com amigos, o Lucero ele tá no nível técnico bem abaixo do que ele já apresentou no Fortaleza, mas ele também tem pouquíssimas chances de gol ao longo da partida. Então, é um cara que precisa sair muito da área para buscar jogo. E hoje ele já não tem mais aquela mesma explosão que ele tinha, por exemplo, quando chegou ao Fortaleza em 2023. É um cara que não tem mais aquele mesmo refino técnico que ele tinha, e por precisar sair da área ele acaba errando muito, né? Ele não tem espaço para finalizar, não tem espaço para jogar, e acaba que é um jogador a menos, entre aspas, dentro de campo, porque ele não é munido, né? Ele não tem chances realmente de gol. Hoje ele teve duas, uma ele cabeceou bem, o Cássio fez um milagre, e outra ele acabou furando. Então é muito pouco para um centroavante, e do nível dele também, em outras fases talvez ele teria feito esses gols, mas hoje ele acabou desperdiçando. E eu só não coloco que foi muito ruim a atuação, porque realmente eu vejo ele como um cara que não tem essa sustentação dos companheiros, né? Ele recebe pouquíssimas chances e acaba ficando muito fora do jogo. O Breno Lopes eu não boto muito ruim também, porque ele é um cara que tenta muito, né? O Fortaleza, todas as vezes que atacava, tentava atacar pelo lado esquerdo, ele tentava ir para a linha de fundo, puxava para dentro, tentava cruzar, finalizar. É um cara que tentava muito, então, mas ele também errou muito. Então, é o cara que ali do ataque foi o que mais tentou, foi o que mais apareceu para jogo, mas ainda com muitos erros técnicos e muito abaixo do que ele pode apresentar e do que ele já apresentou recentemente, né? Porque se a gente for pegar nessa sequência de bons jogos do Fortaleza, que teve agora recentemente de São Paulo, Colo-Colo, Juventude e até mesmo Bucaramanga, o Breno Lopes foi um cara que se destacou nos 4 jogos, que teve boas atuações, então hoje ele teve um pouquinho abaixo do que ele já mostrou até agora há pouco. E o Pikachu, eu já falei um pouquinho sobre ele, mas é um cara que hoje mais atrapalha do que ajuda dentro de campo, é um cara que tem um reconhecimento grande da torcida, ele é identificado bastante com o clube, mas que não tem conseguido ajudar. Ele é aquele ponta-direita que finaliza as jogadas, e quando ele não consegue finalizar, ele acaba ficando um pouquinho fora do jogo, porque ele não tem a velocidade de um ponta, ele não tem aquele drible para puxar do lado de fora para a parte de dentro do campo. Enfim, ele é um cara que fica muito preso à parte de finalização, e isso ele não tem conseguido fazer bem. Então, não tem conseguido contribuir, e até mesmo por fazer dobradinha com o Tinga ali no lado direito, acaba que tem atrapalhado bastante o Fortaleza, que não consegue criar quase nada por aquele lado. Então, realmente, hoje foi mais uma partida ruim dele. Atuou, se não me engano, os 90 minutos, mas não conseguiu criar praticamente nada dentro de campo, e realmente foi mais uma atuação bem ruim do Pikachu, perdão. Bom, titulares avaliados, vamos com a galera que entrou, né? Pedro Augusto, Pochettino, Caleb, Priol e Mancuso. Bom, da galera que entrou, dá para dizer que o Pochettino foi o melhor. Ele deu uma nova cara realmente para esse meio de campo do Fortaleza, né? Foi um jogador que tentou, que sempre buscava o ataque, ele era mais incisivo, mais direto,
dá para botar uma bolinha amarela nele. Foi o único que tentou alguma coisa ali no segundo tempo, dos jogadores mais ofensivos, né? Então foi o único que se salvou também desses que entraram. Com relação ao Mancuso, indo ali para a lateral esquerda, ele melhorou o nível do que o Diogo Barbosa vinha apresentando, mas ainda é longe do que o Fortaleza precisava apresentar dentro de campo, então dá para botar uma bolinha laranja nele. O Pedro Augusto, já dá para adiantar que é muito ruim, por conta do que ele apresentou dentro de campo, não atuou bem com a bola e acabou sendo expulso também, então é mais uma decisão bem contestável do Vojvoda, porque todo mundo sabe que o Pedro Augusto não tem mais clima para jogar no Fortaleza, e mesmo assim o Vojvoda optou por utilizar ele no momento de pressão, e ele entrou dentro de campo e não correspondeu, então bolinha vermelha para o Pedro Augusto com atuação muito ruim. Com relação ao Caleb, ele é aquele jogador que a gente vê que tem um refino técnico diferenciado, ele é aquele jogador que a gente consegue perceber que ele pensa mais rápido que os companheiros, mas ele não tem conseguido transformar isso em desempenho, né? E hoje, realmente, ele também teve uma atuação ruim, como nos últimos jogos, não dá para botar a bolinha laranja. E com relação ao Prior, eu acho que é a bolinha branca nele, porque ele não atuou por pouco tempo, mas ele praticamente não participou do jogo, então é muito difícil de avaliar ele, né? Ele entrou ali na fogueira, um garoto da base, e eu acho que o Vojvoda utilizou ele mal por ser da base e o torcedor saber que ele tem um certo potencial, e eu acho que ele entrou na fogueira, então praticamente não participou do jogo, eu acho que não dá nem para avaliar direito ele nessa partida. Bom, então é isso. Todo mundo avaliado? Esquecemos de alguém? Não, né? Dos Não, acho que jogadores, todo mundo avaliado. O melhor em campo ficou o Gustavo Mancha. E vamos avaliar o Vojvoda. Antes disso, tem um vídeo. Aí, Alan, coloca na tela. Porque o Vojvoda não deu coletiva, tá? Ele fez um pronunciamento ali de 40 segundos e foi embora. Vamos ouvir. Eu notei, não? ¿Sí? O vontade de falar, de a ver qué aconteceu, para qué. ¿Entendido? Eu me presento aquí por respeto a vocês, ¿sí? Por respeto al torcedor. Si tu torcedor quiere saber algo, ahí está. Lo que se vio dentro do campo es o momento que estamos viviendo agora. ¿Entendido? É a primeira vez que faço isto, mas eu sinto essa necessidade. Que mais vou a falar? Não posso falar outra coisa. Vamos, boa noite. E aí, Guilherme? Foi embora, não deu coletiva. Falou que o campo já responde tudo. E aí? Ficou meio mensagem subliminar? Eu acho que é uma mensagem que mostra muita insatisfação dele, mostra que ele não está nada satisfeito com o momento e que ele realmente entende que ele precisa melhorar. Porque eu acho que se ele desse coletiva, seria mais do mesmo do que... Porque essa fase do Fortaleza já não é de agora, então já vem de muito tempo ele tendo que explicar o que vem acontecendo. Eu acho que hoje, novamente, seria mais do mesmo, realmente. Ele iria falar que o time jogou mal, que vai buscar melhorar, que acredita nos jogadores dele, vai trabalhar. Então, realmente, seria uma coletiva mais do mesmo. E ele, como ele falou, é a primeira vez que ele faz isso, que ele se recusa a dar uma coletiva. E eu acho que é o momento que ele entende que não adianta falar e adianta fazer, né? Ele tem que fazer no lugar de falar. Então, eu acho que realmente o Vojvoda, ele chegou num nível de exaustão que ele já não aguenta mais falar as mesmas coisas durante todas as coletivas. Talvez ele queira só dar resposta em campo e falar menos fora dele, né? E assim, eu acredito que demissão do Vojvoda, eu acho que é algo que só Então, aconteceria num caso catastrófico, ou que ele mesmo pedisse para sair, porque eu acho muito difícil da diretoria do Fortaleza demitir o Vojvoda nesse momento. é isso que eu ia dizer. Eu acho que a pergunta agora não é nem se a diretoria vai demitir o Vojvoda, é se ele vai querer continuar, né? Assim, a postura dele nessa coletiva, assim, já mostra que tem alguma coisa interna, enfim, pelo menos deixa meio que subentendido, assim. Essa insatisfação, enfim. Eu acho que esse ato dele demonstra uma insatisfação não com algo interno, com insatisfação com a própria diretoria. Eu acho que é mais com o próprio desempenho dele, né? Eu acho que o que ele tem feito na temporada. Eu acho que o Vojvoda, ele
tem ciência de que ele está fazendo abaixo do que ele pode, que ele precisa fazer mais. Eu acho que ele realmente está insatisfeito, irritado com o desempenho dele como treinador. Eu acho que ele não pediria para sair, porque lá em 2022, quando o Fortaleza estava na zona de rebaixamento, em último colocado, o Fortaleza deu um voto de confiança para ele, permaneceu com ele, não demitiu. Acho que se fosse qualquer outro time, ele teria sido demitido bem antes de fechar o primeiro turno. Então, eu acho que o Vojvoda, ele entende que ele está num lugar, em um ambiente seguro, e eu acho que ele não pediria para sair do Fortaleza, né? Talvez, não sei, assim, não dá para cravar, porque futebol brasileiro, tudo pode acontecer, mas a impressão que eu tenho, conhecendo essa diretoria do Fortaleza e conhecendo o próprio Vojvoda, é que ele não deve pedir demissão agora, e nem a diretoria deve demitir ele, né? Então, aguardar os próximos jogos, entender o que vai acontecer com o time, e assim, tudo pode mudar, né? É o que eu acho agora, mas sei lá, se perder para o Racing, para o Flamengo, não sei. Porque pode chegar um próprio momento do Vojvoda achar que ele não é mais capaz, assim, ó, não tem mais o que tirar desse time. Isso, E aquilo, é melhor o quê? Sair como herói ou ficar para se tornar vilão, para um rebaixamento, por exemplo, né, da equipe. Então, frase acho que é do Batman, né? Acho que é do filme. Ou se morre como herói ou vive-se o bastante para se tornar vilão. Isso, exatamente. Então, meu irmão, se for pra ser rebaixado, tô vendo que não tá dando. É melhor sair agora, assim. Vamos ver se outro pelo menos salva o time aí. Eu fico na história do clube. Mercado no futebol brasileiro não vai faltar pra ele e no mercado sul-americano, né? Então, assim, não me surpreenderia, tá? Assim, eu acho que me chamou muita atenção. Essa postura do Vojvoda, até porque coletivo às vezes serve até para você blindar jogador, tá? Sim, serve para você apoiar o jogador, enfim, dar um discurso muitas vezes mais interno do que externo. E ele falou, é o campo, tá no campo aí. Então, assim, você pode interpretar também que ele tá meio que jogando para os jogadores, assim. Sim. Assim, dá para se ter várias interpretações aí dessa fala do Vojvoda, né? Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa história aí do Fortaleza, mas finalizando com a nota, no final das contas, com a avaliação dele. Do Vojvoda, acho que muito ruim hoje, né? Não tem como fugir disso. Fortaleza mal coletivamente, mal na escalação, mal dentro do jogo, então é uma atuação bem ruim do Vojvoda. Muito bem, então é isso. Fechamento aí, passado a régua no Fortaleza, derrota em casa, né? Para o Cruzeiro, só um dado interessante, que ano passado, em 19 jogos, o Fortaleza não havia perdido nenhum jogo como mandante, né? Nesta Série A, e em apenas 5 jogos em 2000 já perdeu 2, né? Então, de fato, não é o mesmo Fortaleza, mas claro, fica aí a esperança de ter um segundo semestre, pausa para a Copa, enfim, para a Copa de Clubes, né? E que talvez o Fortaleza volte aí a apresentar um bom futebol, mas, cara, eu tô achando, já começo a achar que não tem muita saída, não, e o pior é que eu tô começando a achar que o próprio Vojvoda tá começando a achar isso, e aí se o Vojvoda achar que não tem saída, não, aí já era, né, enfim. Mas, assim, se o cara que vai te salvar, nem ele tá acreditando, então... Mas uma coisa é fato, eu acho que ele nunca sofreu uma pressão tão grande de fora das arquibancadas como ele vem sofrendo nesse momento. Então, é realmente uma fase bem difícil, que não dá para cravar se ele fica ou se ele sai, porque, enfim, é uma pressão que ele jamais sofreu aqui no Fortaleza. Bom, eu esqueci de dar os créditos do vídeo que a gente viu, tá? Foi do repórter Anderson Azevedo, tá? Que é do Futebolês, Band News FM e Jangadeiro, tá? Então só para deixar aqui o crédito do vídeo que a gente viu aí da coletiva do Juan Pablo Vojvoda. Bom, é isso. Mais alguma coisa, Guilherme? Por mim, tranquilo, já foi tudo. Boa, valeu Guilherme, valeu também Alan Roberto que esteve aqui nos trabalhos técnicos. Mais de 80 mil inscritos, hein? Valeu demais aí a todos vocês. Ultrapassamos aí ontem a marca de 80 mil, já crescemos mais um pouquinho aí neste domingão. E vamos nessa, né? Rumo aos 100 mil. Logo, logo vamos chegar aí até
a tão esperada plaquinha do YouTube, aquela plaquinha bonita. Aí a gente vai fazer uma competição entre Fred Figueroa, Cássio Zirpoli e Celso Ishigami para ver quem vai ficar com essa plaquinha, tá? Vamos fazer desafios aqui para ver qual dos três vai ter a guarda, né, da plaquinha do YouTube do 45 minutos.